Olá, aqui estou eu novamente. Eu mandei para vocês o link do documentário Bruxa. Para quem prefere assistir em streaming, tá no MUBI. É excelente. Diria que é um documentário excelente, assim, super, super recomendo. A diretora é Elizabeth Sanken. Eu nunca vi nenhum, não tinha visto nenhum trabalho dela, agora quero ver, ela tem outros 2 documentários. Muito, muito bom. É um depoimento próprio sobre depressão pós-parto, que ainda é uma coisa que mata muitas mulheres, principalmente no Reino Unido. Ela é inglesa, né? Muitas mulheres se suicidam por todo aquele sentimento em relação ao bebê, aquele sentimento confuso de amo, não amo, não consigo, medo de querer matar o próprio filho, a própria filha, enfim. O documentário é super interessante porque ela relaciona, ela faz não uma relação, mas ela conta a história das bruxas, ali principalmente durante o século XVI, onde milhares, ali segundo o documentário, em torno de 50 mil mulheres, que se sabe, foram queimadas por serem consideradas bruxas. E aí a gente vê, ela monta o documentário com várias cenas de filmes, onde a gente vê milhares de filmes conhecidos, ela viu 200 filmes. E aí a gente vê como a gente vê filme, porque, nossa, tem muito filme conhecido ali. Ela põe as bruxas de Eastwick, ela põe o Eastwick, é bom, né? As bruxas de Eastwick. Ela põe aquele filme maravilhoso, Bruxa, que é um filme que eu amo, assim. Ela põe o Bebê de Rosemary, enfim. Tully, né, que é um filme mais atual. Filme sobre mulheres que têm depressão pós-parto, que foram consideradas bruxas, que foram queimadas, que foram perseguidas, enfim, filmes ficção, né? E ela fala, né, da história dela, como que foi. Depois de um mês que o filho dela nasceu, ela teve depressão pós-parto. E ela fala dos sentimentos dela. E ela monta 3 cenários. E nesses 3 cenários, a gente percebe exatamente, através do ambiente que é criado, da fotografia, da luz e dos objetos, e de como é criado, do que tem dentro dela, aqueles sentimentos horríveis e que ela mesmo tem medo dos sentimentos, e que não acontece só na depressão pós-parto, né? Na depressão como um todo, na psicose, enfim, aqueles sentimentos atordoantes. Mas é muito interessante essa coisa que ela faz, porque ela ilustra muito bem os depoimentos com os filmes, assim. Então tem um casamento muito bom aí. Ela tem depoimentos de algumas mulheres, uma psiquiatra perinatal, uma escritora, 2 mulheres que estiveram com ela na clínica, porque ela foi internada, ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica. É uma clínica que tem, eu acho que só tem no Reino Unido, porque eu não tinha ouvido falar, onde a mãe e o bebê são internados juntos. A mãe é internada, o bebê é internado junto com a mãe. Claro, tem enfermeiras e médicos olhando 24 horas e controlando, mas ela não fica afastada do bebê. O tratamento dela é feito junto com o seu próprio filho. Ali ela conhece outras mulheres,
ela conhece um grupo de WhatsApp que leva ela até a essa clínica psiquiátrica, que são mulheres que têm os mesmos sentimentos que ela tinha vergonha de falar do que ela sentia, que era ter medo de querer afogar o filho na banheira e ao mesmo tempo amar o filho, medo de querer jogar o filho pela janela e ao mesmo tempo ser incapaz de fazer isso. Várias vezes sentiu vontade de se matar, de se jogar numa ponte, de se jogar na frente de um carro, enfim. E sentimentos que ela não tinha coragem, que pareciam macabros para ela, sentimentos de bruxa, né? Ela disse que gostava muito de histórias de bruxas quando era pequena, e tinha a bruxa boa e a bruxa má, né? Aparecem, inclusive, cenas daquele seriado A Feiticeira. E ela... E o depoimento de todas essas mulheres é um depoimento muito interessante, assim. Porque todas elas têm sentimentos parecidos. E uma das entrevistadas teve psicose pós-parto. E aí ela fala a diferença entre psicose pós-parto e depressão pós-parto. Porque a psicose pós-parto é realmente uma psicose, né? Onde a pessoa enxerga monstros, onde alguém tá querendo matar o bebê, então é melhor tu matar o teu filho do que vem alguém e morra, é melhor que teu filho, então, que alguém mate teu filho. Então, existe uma diferença ali, né? E o mais comum é a depressão pós-parto, a psicose pós-parto não é tão comum, segundo a gente vê no documentário, né? Eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre isso. O documentário, ele mostra muito essa coisa da sororidade, porque existe uma rede de apoio de mulheres muito forte. Mulheres que sentem a mesma coisa, que conversam entre si, que se ajudam entre si. E que ali no documentário a gente vê que essa rede de apoio é de extrema importância, de extrema importância. E talvez ela, a Elizabeth, nem estivesse fazendo esse documentário, nem estivesse viva agora, ou o filho dela, para contar essa história, e tantas outras mulheres que estavam ali dando depoimento. Ela conversa com uma historiadora também, que estuda a história das bruxas, né? E que fala que eram mulheres que visivelmente tinham depressão, muitas com depressão pós-parto, muitas tinham psicose, naquela época, né, não se entendia muito isso. Muitas, o que acontecia, eram mulheres independentes, eram mulheres que não se submetiam ao patriarcado, eram mulheres que eram diferentes da sociedade, como as mulheres deveriam ser, e aí elas eram consideradas bruxas porque elas tinham sua liberdade, elas viviam de uma forma livre, de uma forma... dançavam, usavam roupas ousadas para a época, enfim. E aí eram queimadas na fogueira e consideradas bruxas. Então, tem toda uma história, eu fiquei louca para ler essa historiadora, ela mostra um livro onde algumas mulheres do documentário leem trechos dos livros de mulheres que foram consideradas bruxas e depoimentos delas, assim. É muito interessante, eu já fiquei louca para achar o livro, vou ter que catar esse livro. Acho que talvez não tenha tradução no Brasil, mas enfim. E tem um homem no filme, no documentário, um homem, que é o marido daquela psiquiatra, a Dasha Emerson, que matou o seu bebê, a Freya, né, com 3 meses, a facada, e depois se matou. Daí ela esfaqueou o bebê, e aí untou o bebê e untou ela com algo inflamável e botou fogo nas duas. A Freya, que foi o bebê, morreu na hora, e ela ficou algumas semanas no hospital inconsciente e morreu. Então é o depoimento do marido dela. A gente vê que é muito difícil para ele, mas ao mesmo tempo ele diz que ele tá ali dando aquele depoimento.
para que outras mulheres possam estar atentas. A Dasha era psiquiatra, tinha 34 anos, ela tinha depressão bipolar, ela tomava medicação. Quando ela engravidou, junto com o psiquiatra dela, ela resolveu parar de tomar durante a gravidez e ali no início da amamentação. Aí quando ela sentiu que as coisas estavam piorando, ela parou de amamentar e resolveu retomar os remédios. Só que daí já era tarde demais. Ela teve psicose e a psicose tomou conta dela, não deu tempo dos remédios, enfim. E aí, após isso, resolveram se criar essas clínicas de ajuda a mulheres com depressão pós-parto. Então, assim, ó, é um filme, desculpe, pra mim é um filme, mas é um documentário, porque tem cenas, é tão bem feito, é tão bem produzido, assim, e é uma coisa, eu não gosto dessa coisa, é uma coisa para mulheres, não é que seja uma coisa para mulheres, mas é uma coisa que mostra o quanto essa coisa da sororidade, que é até uma palavra relativamente nova, né? Não é nova, mas que atualmente se fala muito, né? O quanto é importante essa rede de apoio em determinadas situações. Então eu super recomendo mesmo. Uma boa semana para todos. Beijo grande.